Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos no 6º domingo da Páscoa. E a liturgia deste domingo da Páscoa convida-nos a descobrir uma presença discreta, mas eficaz e tranquilizadora de Deus na caminhada da história da Igreja. Portanto, a nossa meditação centra-se no Evangelho que foi proclamado. O Evangelho apresenta-nos parte do testemunho, do testamento de Jesus na ceia de despedida. O Evangelho nos remete na noite da Quinta-feira Santa, do ano 30, na véspera da morte de Jesus na cruz. Jesus reuniu-se com seus discípulos numa ceia. No decurso da ceia, Jesus despediu-se dos discípulos e fez-lhe as últimas recomendações. As palavras de Jesus são como um testamento final. Ele sabe que vai partir para o Pai e os discípulos vão continuar no mundo. Aos discípulos inquietos e assustados, Jesus promete o Paráclito. Ele, o Paráclito, conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade e levá-la a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. Dessa forma, a comunidade será a morada de Deus no mundo e dará testemunho da salvação que Deus quer oferecer aos seres humanos. Jesus fala-lhes então do caminho que percorreu e convida os discípulos a seguir o mesmo caminho, um caminho de entrega a Deus e de amor radical aos irmãos e às irmãs. Os discípulos, no entanto, estão inquietos e desconcertados. No entanto, Jesus garante aos discípulos que não os deixará só no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar forma de continuar presente e de acompanhar a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os discípulos continuem a seguir Jesus, a manifestar a sua adesão a Ele, a amá-lo. E a consequência desse amor é cumprir os mandamentos de Jesus que deixou. Nesse caso, os mandamentos deixam de ser normas externas que é preciso cumprir para se tornarem a expressão clara do amor dos discípulos e da sua sintonia com Jesus. Jesus fala do envio do Paráclito, que estará sempre com os discípulos. O Paráclito designa, nesse contexto, aquele que ajuda ou defende. Pode, portanto, traduzir-se também como advogado, auxiliar, defensor. A partir daqui, pode deduzir-se também quer o sentido de consolador, quer o sentido de intercessor. O Paráclito que Jesus vai enviar é o Espírito Santo, apresentado aqui como o Espírito de verdade. Enquanto esteve com os discípulos, Jesus ensinou-os, protegeu-os, defendeu-os. Mas a partir de agora será o Espírito que ensinará e cuidará da comunidade de Jesus. O Espírito desempenhará, neste contexto, um duplo papel, uma dupla missão. Internamente, conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus,
ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos novos desafios. Por outro lado, o Espírito dará segurança aos discípulos, guiá-lo-á e defendê-lo-á quando eles estiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade no mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, em qualquer dos casos, o Espírito conduzirá essa comunidade em marcha pela história ao encontro da verdade e da liberdade plena da vida definitiva. Depois de garantir aos discípulos o envio do Espírito, Jesus reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos no mundo. Jesus é claro: os seus discípulos não vão ficar indefesos, pois Ele vai estar ao lado deles. É verdade que Ele vai deixar o mundo, vai para o Pai. O mundo deixará de vê-lo, pois Ele não estará fisicamente presente. No entanto, os discípulos poderão vê-lo, contemplá-lo. Eles continuarão em comunhão de vida com Jesus e receberão o Espírito que lhes transmitirá dia a dia a vida de Jesus ressuscitado. Nesse dia, o dia em que Jesus for para o Pai e os discípulos receberem o Espírito, o Paráclito, a comunidade cristã descobrirá, por ação do Espírito, que faz parte da família de Deus. Jesus identifica-se com o Pai por ter o mesmo Espírito. Os discípulos identificam-se com Jesus por ação do Espírito. A comunidade cristã está unida com o Pai através de Jesus, numa experiência de unidade e de comunhão de vida entre Deus e os seres humanos. Nesse dia, a comunidade será a presença de Deus no mundo. Ela e cada membro da comunidade convertem-se em morada de Deus, o espaço onde Deus vem ao encontro dos seres humanos. Na comunidade dos discípulos e discípulas, e através dela realiza-se então a ação salvadora de Deus no mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós nos sentimos impotentes face à guerra e à doença. Não conseguimos prever e evitar as catástrofes naturais. Sofremos por causa da injustiça e da opressão. Vemos o mundo construir-se de acordo com os critérios de egoísmo e de materialismo. Não podemos evitar a doença e a morte. Acreditamos no reino de Deus, mas ele parece nunca mais chegar e os caminhos desanimados e frustrados para um futuro que não sabemos aonde conduzirá a humanidade. No entanto, nós, discípulos e discípulas, temos razões para ter esperança. Jesus garantiu-nos que não nos deixará órfãos e que estaria sempre ao nosso lado. Na minha leitura do mundo e da história, o que prevalece? O pessimismo de quem se sente só perdido no meio de forças de morte, ou a esperança de quem está seguro de que Jesus ressuscitado continua presente a acompanhar a caminhada da sua comunidade pela história? O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos, o caminho do amor, do serviço e do dom da vida, parece à luz dos critérios humanos com que a maior parte dos seres humanos do nosso tempo avaliam estas coisas, parece um caminho de fracasso que não conduz nem à riqueza, nem ao poder,
nem ao êxito social, nem ao bem-estar material. Afinal, tudo o que parece dar verdadeiro sabor à vida dos seres humanos no nosso tempo. No entanto, Jesus garantiu-nos que era no caminho do amor e da entrega que encontraríamos a vida nova e definitiva. Na minha leitura de vida e dos seus valores, o que prevalece? O pessimismo de alguém que se sente fraco, indefeso, humilde e que vai passar ao lado das grandes experiências que fazem felizes os grandes do mundo, ou a esperança de alguém que se identifica com Jesus e sabe que nesse caminho de amor e de dom da vida que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva? Jesus garantiu aos seus discípulos o envio de um defensor, de um consolador, que havia de animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo da sua marcha pela história. Nós acreditamos, portanto, que o Espírito está presente, animando-nos, conduzindo-nos, criando vida nova, dando esperança aos que creem em Jesus Cristo, aos que seguem Jesus Cristo, que são os discípulos e as discípulas de Jesus. Que o Espírito nos acompanhe, nos proteja, nos dê força, nos dê ânimo, sobretudo neste tempo em que nós estamos vivendo, o tempo de angústia, tempo de preocupações, de doenças e de morte, na certeza que nós não estamos só, alguém nos acompanha, que é o Espírito de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.